Olá, bem-vindos ao PSI20 Report, referente à sessão de sexta-feira, dia 1 de outubro. Vamos começar, como sempre, pela Altri. Este é o quadro, conforme vocês sabem, que acompanham a ação, ou que acompanham o PSI20 Report. Este é o quadro técnico da Altri, ou seja, temos uma linha de tendência descendente que vem aqui desde o início do ano, desde meados de março, que a ação não consegue quebrar, já testou por 3 vezes, a última das quais na sessão de sexta-feira, e não consegue quebrar. E temos este suporte importantíssimo dos 3.55, que a Altri chegou a negociar abaixo deste suporte, mas rapidamente voltou acima deste valor. Conforme eu referi, na última sessão a Altri foi novamente ali tocar, até chegou a negociar acima desta linha de tendência descendente que vem ali desde março. No entanto, acabou mais uma vez por fechar abaixo da resistência. A Altri está num momento em que terá que se decidir, ou seja, ou quebrará aqui o suporte dos 3.55 definitivamente, ou quebrará aqui a resistência materializada na linha de tendência descendente. Conforme vocês podem ver, mesmo geometricamente não é possível a Altri continuar nesta situação, porque tem que chegar a um epílogo esta relação entre os 3.55 ou com a linha de tendência descendente. Vamos acompanhar, porque nesta semana terá, obviamente, que se decidir para que lado é que quererá ir, ou para norte ou para sul. Se quebrar, só referir aqui uma situação, se quebrar aqui os 3.55, acredito que venha aqui aos 3.29. O BES, eu retirei do BES, daqui do gráfico do BES, a linha de tendência ascendente, que vinha aqui desde junho, deixou de fazer sentido, confirmou-se o fecho abaixo dessa linha que vinha a servir de suporte à cotação do título desde o início de junho, e neste momento temos como suporte os 3.30, como podem ver a ação veio cá, chegou a negociar abaixo, mas não quebrou este suporte, não fecha abaixo dos 3.30 desde meados de julho, por isso eu acredito, se quebrar os 3.30, que venha aqui, pelo menos aqui até aos 3.14. Como resistências, temos esta linha de tendência descendente, de médio prazo, vem ali desde setembro de 2009, o B já tentou quebrá-la por 2 vezes, não conseguiu, aqui chegou a negociar 2 sessões acima desta resistência. Se conseguir quebrar esta linha de tendência descendente de médio prazo, acredito que vá pelo menos aqui até aos 3.68. Vamos ver qual será o caminho que o BES tomará nas próximas sessões. O BPI tinha um quadro bastante parecido com o BES, eu também retirei daqui a linha de tendência ascendente que vinha a servir de suporte desde junho ao BPI, deixou de fazer sentido, e neste momento o quadro técnico está da seguinte forma: temos aqui um suporte no 1.54, se quebrar este suporte teremos que vigiar o 1.49, e como resistência temos aqui o 1.66, podem ver que já lá foi por 3 vezes, aqui ainda chegou a negociar, não consegue quebrar. A única vez que o fez, tivemos aqui praticamente duas semanas acima do 1.66, mas depois bateu ali noutra resistência muito importante, aqui do 1.68. Muito importante porquê? Porque já serviu o 1.78 já serviu de suporte em 2 ocasiões importantes ao BPI, aqui em fevereiro, e também serviu de suporte aqui em julho. Portanto, resumidamente, suporte 1.54, se quebrar, olho no 1.49, e resistência no 1.66, e se quebrar o 1.66, acredito que vá ali até ao 1.68. Agora, quebrar o 1.68 é que já não acredito que o BPI tenha força sem nenhum catalisador para o fazer. A Brisa tinha um quadro técnico muito parecido, quer com o BPI, quer com o BES. Eu tinha traçado aqui uma linha de tendência ascendente que retirei, deixou de fazer qualquer sentido, e neste momento a Brisa está aqui numa luta por se manter acima dos 4.74. Tem conseguido, apesar de na quinta-feira ter fechado 1 cêntimo abaixo. Isso também, eu quando limito uma linha em um valor, não é milimétrico, obviamente, isto é uma zona à volta dos 4.74, pode ir até aos 72, não quer dizer que invalide desde logo este suporte. Este é o suporte, os 4.74, esta zona aqui dos 4.74, se quebrar, acredito que venha aqui até aos 4.50. Como resistências, temos esta linha que eu tracei de muito curto prazo, que vem ali desde meados de junho, de tendência descendente. Se quebrar esta linha de tendência descendente, acredito que vá ali aos 5.06, mas vamos ver. Também ainda não será
nesta semana, que a Brisa terá obrigatoriamente que se decidir. Ainda pode continuar aqui durante mais sessões do que as 5 sessões, as 4 sessões da próxima semana, mas vamos ver como é que acabará esta luta entre a resistência materializada na linha de tendência descendente de curto prazo e que o suporte dos 4.74. A Simpor eu ainda não retirei aqui esta linha de tendência ascendente, que vem aqui desde junho e que tem funcionado como suporte. Porquê? Porque ainda está bastante próximo, está a negociar ainda bastante próximo deste suporte, que funcionou tão bem durante 4 meses. E dessa forma eu ainda não retirei, mas se confirmar os fechos abaixo deste suporte e estamos a chegar a um ponto em que terá mesmo que se decidir a Simpor, aí passarei a considerar como suporte, e já é um suporte nesta altura, os 4.63, e se quebrar os 4.63, aí teremos que considerar aqui uma viagem aos 4.53. Como resistência, temos aqui esta resistência que é fortíssima, dos 4.90, podem ver, testada por 3 vezes, nem chegou a negociar acima deste valor. Vamos ver qual é o caminho que a Simpor toma. A EDP eu tinha aqui delimitado um canal de tendência descendente, retirei, o breakout parece-me confirmado, parece mais confirmado, já temos imensas sessões acima da antiga linha superior do canal. No entanto, eu deixei esta linha, porque é uma linha que funcionou como resistência, desde junho, esta linha de tendência descendente, e funcionou como suporte aqui no final de setembro. Como resistências neste momento para a EDP, temos os 2.56, podem ver que aqui tivemos um false break, a EDP chegou a fechar uma sessão ou 2 sessões acima deste valor, mas não conseguiu, foi a altura em que veio aqui testar esta linha de tendência descendente, que também funcionou muito bem como suporte, diga-se passagem. Neste momento o quadro é o seguinte: temos o suporte nos 2.45, temos a resistência mais próxima nos 2.56, ainda na terça-feira passada foi lá tocar aos 2.56, mas não mostrou força para quebrar, e se quebrar aqui os 2.56, podemos aspirar a que vá pelo menos ali aos 2.64. E pronto, o quadro técnico da EDP, vamos continuar a acompanhar, obviamente, esta ação, tal como todas do PSI. EDP Renováveis, felizmente, para quem está longo nesta ação, parece ter encontrado, aberto aqui um paraquedas no 4.09. Podem ver como é fortíssima a resistência da EDP Renováveis, esta linha materializada nesta linha de tendência descendente, que vem ali desde setembro de 2009. Teve aqui um false break, ainda se conseguiu manter aqui por algumas sessões a negociar acima, mas voltou rapidamente abaixo desta resistência, e de facto é muito forte esta resistência e condiciona o comportamento da EDP Renováveis. No médio, no curto prazo, temos que vigiar aqui os 4.09. Se a EDP Renováveis quebrar aqui os 4.09, ou abrirá outros paraquedas aqui a meio, ou então virá aqui aos 3.43, que podem ver foi um suporte no final de 2008. Neste momento, a resistência a bater está aqui nos 4.32 e antes dos 4, isto se conseguir lá ir, antes de chegar primeiro a esta resistência, materializada na linha de tendência descendente. Portanto, temos aqui duas resistências importantes bastante próximas, a saber, a linha de tendência descendente e os 4.32. Vamos ver qual será o comportamento da EDP Renováveis. A Mota-Engil, nada de novo, continua aqui nestes ranges, entre os 2.09 e os 2.30, aqui chegou a negociar abaixo, mas nada de grave, aqui também teve fecho abaixo dos 2.09 e voltou aqui acima. Se quebrar aqui os 2.09, convém recordar que o mínimo histórico da Mota está no 1.80 e foi alcançado em 2004. Portanto, temos que vigiar com muita atenção aqui os 2.09 e em caso de quebra, e acredito que vamos testar pelo menos novamente aqui o 1.80 e quem sabe novos mínimos históricos. Vamos acelerar, o tempo está a passar muito rápido. Temos aqui a Galp. A Galp teve aqui esta sessão fantástica, subiu praticamente 8%, 7.74 parece-me. Esta subida fantástica tem uma explicação fundamental, obviamente, deveu-se ao fato do negócio entre a empresa chinesa Sinopec, a entrada desta no Brasil, onde foram considerados uns valores substancialmente mais elevados que os valores atuais para o barril de petróleo. Isto foi uma notícia bastante bullish para a Galp, é uma notícia positiva e respondeu desta forma. Quebrou aqui a resistência dos 13,
que andava a lutar desde junho e que não havia conseguido quebrar, e agora aproximou-se bastante. Bastou uma sessão para a colocar aqui bastante próximo dos 13.68. Se conseguirá quebrar ou não será outra história, vamos acompanhar com interesse. Eu acredito que este momento da Galp consiga pelo menos levar a Galp a negociar aqui acima dos 13.68. Se falhar a tentativa, eu relembro aqui o que sucedeu em abril, ou seja, falhou a tentativa dos 13.68 e teve esta reação, veio dos 13.68 até aqui aos 10.70 em 3 semanas praticamente. Portanto, temos que ter em atenção como é que reage aqui aos 13.68. Se quebrar os 13.68, tem caminho aberto para uma valorização obviamente acima deste valor. Temos que ter também atenção a importância deste suporte dos 12. Podem ver, foi testado por 3 vezes, não quebrou. A quebra dos 12 será um fator muito negativo para o comportamento técnico da Galp. Vamos ver a INAPA. A INAPA também nada de novo. Quebrou aqui este canal de tendência descendente que eu havia delimitado, que vinha ali desde finais de março. Quando quebrou, vinha em queda livre e continua em queda livre até aqui ao 0.39. Teve uma sessão positiva, mas isto não altera em nada. Eu acredito que venha mesmo de estar aqui o suporte do 0.39. A Jerónimo Martins abrandou um pouco esta subida fantástica que estava a ter desde o breakout aqui dos 9.01. Acredito que neste momento tínhamos aqui novo momento de consolidação à semelhança do que aconteceu aqui em maio, junho e inícios de julho, e que aconteceu aqui em finais de julho e agosto, um momento de consolidação antes da próxima passada para norte da Jerónimo Martins. Mas a Jerónimo é uma ação que está com muita força e eu acredito que acabe por quebrar aqui os 9.98 e comece a negociar proximamente em território de 2 dígitos. Milênio BCP. O Milênio BCP continua aqui a sua luta com a resistência de médio prazo, materializado nesta linha tendência descendente que vem ali desde agosto de 2009. Já houve vários falsos breaks, mas a verdade é que esta linha condiciona aí muito o Milênio BCP. Podem ver, teve praticamente a negociar no valor, mas não consegue fechar acima desta resistência. Como suporte temos aqui esta linha de tendência ascendente que vem desde maio, e se quebrar aqui esta linha de tendência ascendente, acredito que venha aqui ao 0.60. Portugal Telecom. A Portugal Telecom está a ter um comportamento bastante positivo, conseguiu quebrar aqui os 9.66 e a verdade é que se consegue manter acima deste valor. Vamos ver se este suporte dos 9.66 continua a funcionar ou não. Caso quebre, teremos que ter olho aqui no suporte dos 9. Eu tenho que acelerar, que só tenho 1 minuto e meio. Portocelo Industrial, suporte 2.16, atenção aqui aos 2.05, se quebrar este valor, ative este triplo topo, que é uma figura de inversão de uma tendência bull para uma tendência bear. Como resistência principal, os 2.24. A REN, nada de novo na REN, continua aqui neste caminho aborrecido. A SMAP não conseguiu quebrar o 7.98, veio aqui ao suporte materializado nesta linha de tendência ascendente que vem desde maio, parou aqui no 7.72, que eu delimitei aqui esta linha, também é um suporte importante. Agora vamos ver se o 7.72 se aguentou a cotação e se consegue pelo menos ir ali atacar novamente o 7.98. Sonaicom, nada de novo na Sonaicom. Isto também já posso retirar esta linha de tendência ascendente, deixou de fazer sentido, confirmou-se os fechos abaixo. Agora a vigiar é o 1.37 e como resistência aqui o 1.55. Se quebrar aqui o 1.37, atenção que poderíamos ir aqui ao 1.20. Vamos passar. Nada de novo na Sonai. Este é o suporte-chave a vigiar, o ponto 81. O 0.81, se quebrar este, acredito que venha aqui ao 0.76. Só na indústria, também nada de novo. Quebrou aqui o suporte dos 2.015, também já posso retirar aqui esta linha de tendência ascendente. Quebrou o suporte dos 2.015, vamos ver se aqui se os 2.06 chegam a cotação da ação ou não. Só na indústria. E a Zone teve uma semana positiva, conseguiu voltar aqui em cima dos 2.91, que foi excelente. E pronto,
Eu peço desculpa, tive que acelerar, deixo com o disclaimer. Obrigado e um bom fim de semana.